Vou convidar o pastor Sérgio para vir aqui à frente, fazer a oração para o momento da palavra. Alguém disse assim, que quando um soldado vai para a frente de um QG, ele quer trabalhar de soldado naquele dia, né? Então ele está aqui nos visitando e ele vai fazer essa oração, pedindo ao Senhor que nos abençoe e fale conosco através da palavra dessa noite. Oremos. Pai, obrigado pelo privilégio de estarmos na sua casa, reunidos como igreja, nesse momento em que vamos ouvir a tua palavra. Usa a vida do teu servo, Senhor, que ele seja a boca do Senhor nessa noite, neste lugar, porque a tua palavra é viva e eficaz, e que nós saímos daqui edificados pela palavra do Senhor. Nós te agradecemos. Amém. Abra sua Bíblia comigo em Lucas 22, que a gente fez a leitura agora há pouco, né? Para a ministração da ceia, mas eu farei agora a leitura somente do versículo 20. A mensagem dessa noite tem como título Deus de aliança. É um Deus que nos ama e que faz aliança desde a fundação do mundo, desde a criação do homem. Ele estabeleceu uma aliança com o homem, com a humanidade, e que agora se estende a mim, a você, a nós, até os dias de hoje. Deus continua a sua aliança, Ele tem compromisso com ela, e Ele quer que eu e você vivamos desta aliança. Então nós vamos falar um pouquinho da história, não é nada demorado, mas é algo que precisa ficar claro para mim e para você, como Deus nos ama, ama o seu povo, ama a sua criatura, o homem, a mulher, ao ponto que Ele é o Deus de aliança. Então Lucas capítulo 22, versículo 20, diz assim: semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Aqui Jesus, eu estou começando pelo final da mensagem, mas no final eu vou falar da nova aliança de novo. Aqui Jesus está então estabelecendo com os seus discípulos o que de fato Ele veio fazer. Ele não veio somente para fazer realização de milagres, curas, sinais, prodígios, que aliás fez muitos, ao ponto que o livro de João, o Evangelho de João, termina dizendo, no último versículo do livro, que se todas as coisas que Jesus fez enquanto esteve aqui, operando milagres, operando curas, não caberia nos escritos e não daria para guardarmos no mundo todo. Ou seja, é uma expressão para dizer que Ele fez muito mais do que foi escrito, mas aprove ao Senhor, o Deus da palavra, que através do Espírito Santo inspirou esses escritores a mencionar ou a escrever, certificar aquilo que era suficiente para nós. Então a palavra de Deus, o que nós temos dela hoje escrita, e nela podemos viver uma vida, através dela, vivermos uma vida no centro da vontade de Deus, ela é suficiente para nós, ela é excelente, ela na verdade, irmãos, é muito mais do que nós precisamos. Mas aqui Jesus está declarando essa aliança, no contexto da Páscoa, e aqui Jesus estava no dia dessa celebração, próximo desse dia, Ele oferece o seu próprio corpo como cordeiro pascual. E no sacrifício de Jesus lá na cruz, como Ele disse aqui no versículo 20, que nós lemos, Ele sela a nova aliança. Então, através da sua morte, Cristo tornou-se o alimento espiritual para todos os seus discípulos, para todos os que se servem dele, com fé e amor e em comunhão com ele. Ou seja, não há mais o vazio no interior do homem, porque o que era o vazio que o homem sentia antes em seu coração, e que através das alianças lá do Antigo Testamento, Deus vinha sanando, mas era tudo de forma temporal,
por um tempo, durava um tempo. Todo ano eles tinham que ir ao templo sacrificar. Por quê? Porque precisava renovar a sua comunhão, a sua aliança com o Senhor, senão o vazio voltava. Agora não. A nova aliança em Jesus é para dizer para mim e para você que nós temos um alimento espiritual, Jesus que preenche o nosso vazio, e nós devemos agora andar em comunhão com Ele. Ele é o Filho do seu amor, que Colossenses capítulo 1, versículo 13, não precisa abrir, diz que Deus, Ele nos chamou das trevas, do pecado, para o reino do Filho do seu amor. Ele nos tirou do lamaçal do pecado para esse reino. Ele nos tirou da morte, que o pecado produz morte, e morte espiritual, inclusive, a primeira delas, não só causa morte física, como infelizmente nós temos visto tantas pessoas procurarem a sua própria morte física, mas a morte, primeiramente, ela é a espiritual, e existem muitas pessoas que estão mortas espiritualmente, porque não se alimentaram ainda da vida de Cristo. Ele é o pão da vida, e Ele é a água viva, só Ele pode nos alimentar. Como eu disse, o Senhor, Ele sempre teve uma aliança com o homem. Quando Ele cria Adão e logo em seguida cria Eva, né? Ele fez a imagem e semelhança, como está declarado lá em Gênesis, no primeiro livro da Bíblia, nos primeiros capítulos: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então o homem não é um ser qualquer, o homem é a imagem e semelhança de Deus. A consciência que o homem tem, esta, por causa do pecado, corrompida, em que o príncipe desse século cega, inclusive, os olhos das pessoas para que elas não vejam a glória de Deus e elas não avancem para o reino do Senhor, até que elas se colocam diante de Deus e o Espírito Santo as toca e elas abrem o coração, entrega a sua vida a Jesus e tudo começa a mudar novamente. Mas o Senhor fez o homem à sua imagem e semelhança. Eu e você temos atributos que Deus comunicou comigo e com você. E dessa forma, nós precisamos também fazer jus a essa verdade e não ficarmos agindo como se fôssemos irracionais, porque nós somos seres que Deus nos dotou dessa consciência, que para o homem sem Deus ainda é uma consciência deturpada, mas ela fica lá, no fundo, gritando, tentando fazer com que aquele homem enxergue, como por exemplo, a gente vê talvez um noticiário de uma pessoa que tirou a vida da outra, mas aquela pessoa não suportaria que alguém tirasse a vida, por exemplo, do seu pai ou da sua mãe. Por quê? Porque ainda existe consciência que grita. Mas se essa consciência não passar por um novo nascimento, e esse novo nascimento está em Jesus, é Jesus, então a pessoa fica relutando com o pecado, e é como dar murro em ponta de faca, e é como bater a cabeça na parede. Sozinho você não vence, você precisa do Senhor, você precisa da ação do Espírito Santo na sua vida, que te convence, e depois é o mesmo que sustenta a sua fé. Porque quando Jesus foi assunto ao céu, quando há a ascensão de Jesus, ele diz aos discípulos: fiquem até que venha sobre vós, fiquem em Jerusalém até que venha sobre vós o Espírito Santo. Ele é o Consolador, Ele vai manter a fé de vocês acesa, viva, e Ele vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho ensinado, e eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então Ele nos deu tantas garantias, para que nós pudéssemos viver uma vida alinhada com Deus, alinhada com o Pai, comunhão essa que foi quebrada no jardim,
que foi quebrado lá no início da criação, por causa da desobediência do homem. Inclusive, quando nós falamos da aliança adâmica, que é a aliança de Deus com Adão, com o primeiro homem, nós dividimos em duas partes: a aliança no tempo da inocência, e a aliança depois que a inocência sai de cena, porque eles comem do fruto proibido. Então os olhos deles são abertos para o mal. Eles percebem, inclusive a palavra relata, a Bíblia relata, eles percebem que estão nus, sentem vergonha e se cobrem, fazem lá roupas rapidamente, instantaneamente, para cobrirem as suas vergonhas. Mas em todas estas duas alianças de Deus com o homem, com Adão, estou falando ainda da primeira aliança, Deus sempre manteve a comunhão com eles. Olha só, na viração do dia, todos os dias, Deus falava com o homem no jardim. O homem que ele confiou o domínio sobre todas as coisas. Olha como o homem é diferente das demais criaturas de Deus. Aliás, foi o homem quem deu o nome aos animais, foi o homem quem cuidava do jardim, no sentido de organizar e de lavrar a terra, as frutas que automaticamente davam ali, e ele tinha que organizar e trabalhar ali. Desde o início o trabalho existe, mas existiu essa quebra. E aí você vê por que Deus não virou as costas para o homem. Porque Ele é um Deus de aliança, e Ele não criou um ser para depois dizer: olha, agora você vai se virar aí com o seu erro. Não quis fazer? Agora você vai se virar com eles. É claro que Deus colocou a consequência para o homem, estabeleceu consequências por causa do erro, mas Ele não abandonou o homem em momento algum. Na inocência, a aliança de Deus com o homem era na viração do dia, falando com o homem todos os dias. Quando o homem peca, Deus, que já sabia que ele tinha pecado, Ele poderia muito bem, simplesmente, como eu já disse, virar as costas, não vir mais, não falar mais com o homem, mas Ele vem novamente e pergunta para Adão: onde estás? Onde tu estás, Adão? Você não está no lugar combinado, você não está na posição que você sempre me aguardava. E aí Adão disse: eu ouvi a tua voz e tive medo. Aí Deus revela para Adão: o que você fez gerará algumas consequências, gerará. Mas o que me chama a atenção nessa segunda aliança de Deus com Adão, é que antes era uma aliança na inocência, mas agora é uma aliança na graça. Ele não destruiu o homem, e disse ainda, como está lá em Gênesis 3,15, não precisa abrir, só estou comentando os textos aqui, para não demorar muito. Ele disse ao homem: será levantado do ventre da mulher um fruto que esmagará a cabeça da serpente, a que te enganou. Então Deus, desde o início, porque é um Deus de aliança, e não abandona a aliança que Ele faz. Nós abandonamos as alianças, Ele não. Então Ele disse ao homem: haverá um redentor para isso. Mas agora, enquanto o redentor não vem, você vai comer do suor do seu trabalho. Quem já falou assim, indo para o trabalho na segunda-feira de manhã com frio: eu queria pegar quem inventou o trabalho? Alguém já falou isso? Porque foi Deus. Ele diz para o homem: do suor do seu trabalho você vai comer. E depois disse à mulher: você sofrerá dores de parto. E disse ao homem que lavrava no máximo assim, organizava: nossa, essa maçã, deixa eu ver, essa não está boa hoje, essa aqui está, vou comer. Era só isso que ele tinha que fazer. Mas aí Deus fala:
também crescerá ervas daninhas, que vai complicar um pouco o seu trabalho. Mas eu não vou abandonar você. Eu vou estar com você. Não adianta de nada, agora falando de pais e filhos, tá? Não adianta de nada um pai que quer trazer disciplina para um filho, somente traçando o que ele vai viver de consequência a partir dali, mas não dando a ele a mão ou o braço, estendendo a mão e dizendo: mas eu estou aqui para te ajudar a caminhar e te levantar. Você caiu. Me lembro que eu caía, criança, pai e mãe já vem assim, né? Hoje é mais Nutella, vem, você machucou, filho, e tal, mas antigamente o pai já chegava. Mas eu me lembro todas as vezes que, a minha mãe está aqui hoje. Todas as vezes me levantava. E isso que ficava marcado. A bronca vinha. Às vezes com rispidez, porque tem que ensinar. Mas nenhum pai ou mãe deixa o filho lá. Agora, levanta sozinho. Vai. Você não quis fazer? Eu não conheço um pai e mãe que ame o seu filho que faça isso. Imagine o amor do Senhor ao ver que o homem caiu. Ele estendeu a mão. Ele disse ao homem: olha, agora haverão coisas terríveis que você vai ter que conviver por causa do pecado. Mas eu darei a provisão a vocês todos os dias e darei o escape para o pecado também. Eu não posso aprofundar sobre Adão, como continuou a descendência dele. Todos sabem dos dois filhos, Caim e Abel. Houve morte ali, tudo no início, né? Tantas coisas já por causa do pecado acontecendo. Mas eu quero falar da aliança que ele também fez com Noé. Num tempo em que havia uma crescente corrupção na terra, ele fez essa aliança com Noé, que acabou sendo uma aliança especificamente porque, além dele ter obedecido a Deus em construir a arca, sem saber o que era dilúvio, sem saber o que era chuva, mas ele obedeceu. Por fim, só atentou e entrou na arca ele, sua esposa, seus filhos, as mulheres dos seus filhos, sua família e os animais que Deus mesmo enviou e que foi de casal, de parzinho e foi entrando. Mas o Senhor, Ele fez isso para mostrar mais uma vez a mim e a você que Ele é um Deus de aliança. A palavra chega a expressar que Ele se arrependeu de ter criado o homem. Arrependimento para Deus não é como eu e você, que precisamos de fato arrepender no sentido de que eu não deveria ter feito isso. E aliás, o arrependimento genuíno é, além de que eu não tinha que ter feito isso, eu preciso abandonar. O arrependimento para Deus é no sentido de tristeza. E Ele se entristeceu muito ao ver a condição do homem. Da humanidade, na verdade, tão corrompida, mas ele olhou a terra e encontrou um homem não perfeito. Noé não era perfeito, senão ele estaria no lugar de Jesus na cruz, mas era um homem bom, um homem manso, um homem de temor, e ele fez uma aliança com Noé. No que isso resultou? Isso resultou, mesmo Deus que não desistiu e não destruiu a sua criação, quando Adão pecou, Eva pecou, eles pecaram, agora, mais uma vez, o Senhor renova a aliança com a humanidade através de Noé. Só que mesmo após essa aliança, os homens não acreditaram e tentaram construir uma torre para refúgio. Gênesis declara lá no capítulo 9, que após o dilúvio, Deus ele coloca uma aliança para a humanidade em geral, e Ele prometeu que nunca mais destruiria a terra, a vida,
com um dilúvio. Ele colocou inclusive o arco-íris como sinal desta aliança. O arco-íris que a gente vê até hoje, para dizer: eu não vou mais destruir a humanidade. Mas os descendentes de Noé não acreditaram e quiseram construir uma torre, denominada de Torre de Babel. Se acontecer de novo um dilúvio, a gente tem para onde correr. Só que os planos dele foram frustrados, claro. As línguas se confundiram e eles não conseguiram terminar. Deus continua o seu propósito. Agora, o que me chama a atenção é o Deus de relacionamento que nós temos. O Deus que ama o fato de termos comunhão com Ele. Sendo um Deus tão grande, tão poderoso e soberano como Ele é. Olha, pensa você comigo aqui. Se você tivesse que tratar, talvez você desistiria na primeira aqui de Adão. Talvez quantas pessoas você já jogou fora porque não quis dar chance. Talvez quantas pessoas você mandou embora do trabalho, se você é proprietário, se você é chefe, porque você disse: não quero te dar chance. E isso que você fez valeu para várias vezes. Errou uma vez só, mas valeu por várias vezes. Essa é a nossa justiça. Essa é a nossa maneira de pensar. Mas Deus não desistiu em Adão, Deus não desistiu tanto que deu a chance para Noé. Ainda esses homens tentaram burlar os planos de Deus, Deus não desistiu. Chega então o momento da aliança com Abraão. E Deus, ele prometeu muitas coisas para Abraão. Ele prometeu que faria o nome de Abraão grande, conforme Gênesis capítulo 12, que Abraão teria descendentes físicos, inclusive, muitos filhos, e que ele seria o pai de uma multidão de nações. Deus, ele também fez promessa a respeito de uma nação chamada Israel, que viria através da obediência de Abraão. Uma outra provisão na aliança com Abraão é que as famílias do mundo seriam abençoadas através dele. Sabe por quê? Porque da linhagem dele, física, viria o Salvador. E de fato veio. Lá em Gênesis capítulo 12, versículo 3, e depois o 22, 18, faz menção que da linhagem dele, uma referência ao Messias que viria da linhagem dele. Abraão não foi um homem perfeito também. Inclusive diante de uma situação em que poderiam querer a mulher dele, ele mentiu e disse que ela era sua irmã. Mas pastor, então, o que Deus quer com homens assim? É que são homens que, assim como eu e você, temos a oportunidade. São homens que se colocam diante do Senhor no momento que Ele chama. Depois Ele sabe que vai tratar com um ser finito, com um ser falho, com um ser pequeno, com um ser cheio de falhas. Mas Abraão, ele tem algo que destacou, foi quando Deus o chamou e disse: olha, deixa a sua casa, deixa a sua terra, deixa a sua parentela, e eu vou te levar para um lugar onde eu vou te mostrar. E ele foi pela fé e obedeceu ao Senhor. E com isso, com relação até aos seus descendentes, também receberam promessas de aliança, como Isaque e Jacó. E este último, que é Jacó, teve um filho vendido como escravo. E este serviu também de libertador no momento de fome, porque ele estava no Egito, exaltado pelo Senhor, o Deus da aliança, e José pôde dar suprimento à sua família, no momento que a terra estava passando fome. No decorrer da história, nós sempre veremos a mão de Deus, a aliança do Senhor sobre o homem, sobre a humanidade. Ele fez uma aliança com Moisés, aliança essa que trazia uma bênção direta de Deus, quando havia obediência, mas Deus também, através da lei ditada a Moisés, deixou claro que a desobediência traria maldição sobre a nação de Israel.
Uma parte dessa aliança mosaica são os 10 mandamentos, ou melhor dizendo, os mandamentos do Senhor, os 10 mandamentos, que são válidos até hoje. Moisés, ele não foi só um libertador, mas ele também conduziu o povo pelo deserto, e através dele, instituíram-se as normas de como essa aliança seria mantida, através das leis que o Senhor ensinou a Moisés, e ele passou para o povo. E aí o povo que estava caminhando pelo deserto, rumo à terra prometida, começa a viver uma aliança como povo de Deus. Falharam? Falharam. Falharam no deserto, falharam dentro da terra prometida, falharam porque estavam sendo governados, vamos dizer assim, por juízes, e é fato que teve juízes que não foram bons, mas o último juiz, chamado Samuel, que atuava ainda como profeta e como sacerdote, ele era temente e ele era reto diante de Deus. Mas aí o que o povo começou a pedir? Um rei. Não, a aliança do jeito que está não está boa, vamos mudar, nós queremos um rei. O primeiro rei já não deu certo, que foi Saul. E quando Samuel estava ali triste, disse para Deus: Senhor, eles não me querem mais. E o Senhor disse: não é a você que eles estão rejeitando, é a mim, é a minha aliança. Então, no decorrer da história, Deus sempre quer estar com o homem, Deus sempre quer manter a aliança, mas o homem fica inventando coisas para não andar dentro daquilo que o Senhor tem proposto. O primeiro rei não foi bom, mas o segundo, Davi, com ele Deus estabeleceu aliança. E eu fico pensando como Deus, além de ser um Deus de aliança, é um Deus de chance também. Porque ele poderia fazer com Adão, fez o que fez, fica aí no chão, fica caído. Acha você agora a saída. Não, ele prometeu a saída e ele continua a aliança com o homem. Aqui no caso, ele poderia dizer para a nação: vocês não quiseram um rei? Não deu certo? Fica agora do jeito que está. Mas Deus levantou um rei justo, um rei melhor, que falhou também, mas um rei que recebeu as promessas de Deus, que da linhagem dele viria o Salvador, e o seu reino jamais deixaria de existir. Obviamente Deus não estava falando aqui do trono físico dele, porque até não está mais em vigor, mas aqui estava falando do pré-anúncio do rei Jesus. Davi foi o segundo rei de Israel, e nesse momento da história, o povo começa a sair de um rei para o outro. Veio Salomão, foi, e o povo começa a ter altos e baixos em sua história, através dos reis que eram levantados. Um rei servia ao Senhor, o outro não. Mas uma coisa que me chama a atenção, e que Deus também mostra para mim e para você, que Ele estava sempre presente e sempre interessado na restauração do seu povo, é que mesmo nos maus reinados, ou nos maus reis, os profetas estavam ali para manter a ordem. Os profetas estavam ali para manter a ordem. Hoje nós estamos vivendo dias difíceis, igreja, mas que o Senhor levante profetas que a nossa nação está precisando para manter a ordem, em nome de Jesus. E eu poderia ficar falando de outras alianças com outros reis, mas eu já vou para a última aliança, a nova aliança, a aliança que eu e você vivemos hoje. Essa aliança que foi um pacto feito primeiramente com a nação de Israel, mas no fim das contas, esta aliança agora foi feita com toda a humanidade. E por quê? Agora eu quero que você abra sua Bíblia, porque nós estamos partindo para o final. Abra sua Bíblia em João capítulo 1, e eu farei a leitura com você dos versículos 11 a 13. João capítulo 1, versículos de 11 a 13. Veio para o que era seu,
e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, porque não são do povo de Israel, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Por esse motivo, na nova aliança, Deus, Ele começa agora a trabalhar com um novo povo, declarado pelo próprio judeu ou pelo povo de Israel como gentios, povo que não tinha acesso à antiga aliança, povo que não podia ir para os rituais deles, mas por causa de Jesus, e você vai entender como essa aliança foi feita, Deus Ele promete perdoar os pecados, enviou Jesus para cumprir a lei de Moisés. Ninguém pode dizer que Jesus não cumpriu a lei, mas Ele criou uma nova aliança entre Deus e o seu povo. Agora, nós estamos sob essa nova aliança, tanto os judeus como os gentios, que hoje é chamado do novo Israel de Deus. Nós estamos livres da penalidade da lei, livres do domínio do pecado, e temos agora a oportunidade de receber a salvação como um dom gratuito. Essa nova aliança ela é perfeita, porque as demais alianças contavam com um homem em cena, depois o povo em cena, mas esse homem falhava, aquele outro falhava, aquele rei falhava, o povo como um todo falhava, mas agora não há mais falha. Mesmo que os homens da antiga aliança que eram escolhidos eram tementes, mas eles falhavam como nós falhamos, o povo se rebelava, mas Jesus é enviado por Deus de uma vez por todas, para estabelecer essa aliança duradoura que será vivida pela igreja até a sua volta. E sobre a promessa para a igreja, não precisa abrir, mas Mateus 16, 18 diz: nem o inferno prevalecerá sobre ela. Concluindo, o livro aos Hebreus, eu quero até que você faça a leitura durante essa semana, por curiosidade mesmo. O livro aos Hebreus fala sobre a aliança em Jesus, e lendo ali você vai perceber o seguinte, eu pontuei aqui algumas coisas. Jesus ele é superior, Jesus ele é superior a Moisés, Jesus ele é superior a Arão. Por que estes, pastor? Porque foram os primeiros a fazer-se aliança como povo. Cristo exerce um sacerdote superior, Ele inaugurou esta aliança superior. Tudo isso está relatado em Hebreus, tem os capítulos aqui, mas eu não vou citar, porque você vai ler. Agora, com efeito, Jesus então obteve um ministério excelente, e Ele agora é o único mediador, e Ele é superior nesta aliança, instituída com base em superiores promessas. Hebreus capítulo 10, 19 a 20, diz que foi pelo sangue de Jesus que nós temos o novo e vivo caminho, e por isso, antes, na antiga aliança, para alguém fazer parte do povo de Deus, era necessário nascer do povo de Israel, ser um judeu. Na nova aliança, preste atenção nisso, a porta de entrada é o novo nascimento em Cristo Jesus. O nosso Jesus que veio ao mundo assumindo a forma de servo, que se humilhou, obedeceu até a morte de cruz, ressuscitou, está preparando lugar para mim e para você no céu, advoga pelos nossos pecados. Ele voltará como justo juiz exaltado, para buscar todos aqueles que foram alcançados na nova aliança.
Feche seus olhos um pouquinho. Quero que você pense em tudo que foi pregado, tudo que foi falado hoje. Talvez muitas informações históricas, mas eu precisava falar um pouquinho sobre o Deus da aliança, que em todos os momentos da história se manteve presente, perto do homem, acessível ao homem, mas muitas vezes o homem não desejava isso. Agora nós estamos vivendo a nova aliança. Hoje nós estamos celebrando a ressurreição de Jesus, que faz com que a minha fé e a sua fé não seja vã, porque nós não estamos confiando em alguém que se foi simplesmente, mas Ele está à destra do Pai, vivo, e voltará para nos buscar. Para você antes ter acesso à aliança de Deus, você precisaria ter nascido dentro do povo de Israel, ser do povo judeu. Mas agora na nova aliança você precisa nascer de novo em Cristo. E eu quero fazer uma pergunta rápida e simples. Se alguém aqui nessa noite que ainda não entregou a sua vida a Jesus, não tem acesso a essa aliança, mas se você hoje, tocado pelo Espírito Santo, deseja entregar a sua vida a Jesus, conhecê-lo, caminhar com Ele, conhecer a sua palavra e viver uma nova vida, levante uma de suas mãos aí onde você está. Eu quero orar por você. Eu não vou te chamar aqui à frente. Aí onde você está, quero orar por você. Há alguém nessa situação? Amém. Há mais alguém nessa situação que deseja entregar sua vida a Jesus? Ou reconciliar-se com Ele também? Talvez você já caminhou com Ele, hoje você se encontra distante, e Ele está aqui te chamando de volta, porque Ele é Deus de aliança e de chance. Aleluia. Há mais alguém além desse jovem? Levante uma de suas mãos. Eu quero orar por você, aí onde você está mesmo, viu, jovem? Muito obrigado, Senhor, porque a Tua palavra é viva e eficaz, e tocou o coração. Ajuda, ó Deus, este Teu servo a caminhar firmemente contigo, em novidade de vida, e experimentando a vida abundante que o Senhor tem para ele. Em nome de Jesus, toma-o pelos braços, pelas tuas mãos, coloca-os debaixo dos teus braços de amor, Senhor, e conduza-o ao Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.